Você realmente precisa beber 2 litros de água por dia? Ou será que essa regra tão famosa não passa de uma simplificação que pouca gente questiona? A verdade é que, dependendo do seu corpo, da sua rotina e até do clima onde você vive, esses 2 litros podem ser insuficientes, ou até mais do que você precisa. E é exatamente aí que mora o problema. Porque seguir uma recomendação genérica pode estar te fazendo beber menos água do que o ideal, ou até exagerar sem perceber. Hoje você vai entender como a hidratação realmente funciona e descobrir quanto de água o seu corpo precisa de verdade. A recomendação de beber cerca de 2 litros de água por dia não surgiu por acaso. Ela vem de orientações antigas de saúde pública que buscavam um valor médio para a população, algo simples, fácil de lembrar e aplicar. O problema é que, com o tempo, essa recomendação passou a ser tratada como uma regra universal. E aí começa a confusão. Porque o corpo humano não funciona com números fixos. Ele se adapta o tempo todo, respondendo ao ambiente, à alimentação e ao nível de atividade de cada pessoa. Mesmo assim, muita gente ainda força a ingestão de água sem entender se realmente precisa, enquanto outras acabam se hidratando menos do que deveriam. E para entender por que isso acontece, a gente precisa olhar para dentro do corpo. Para entender quanta água você realmente precisa, primeiro é essencial entender como o seu corpo lida com a hidratação. Todos os dias, você perde água de várias formas, pela urina, pelo suor, pela respiração e até pela pele. Ao mesmo tempo, você repõe essa água através do que bebe e também dos alimentos. Esse equilíbrio entre o que entra e o que sai é chamado de balanço hídrico. Mas o ponto mais interessante está no controle interno desse processo. O seu corpo monitora constantemente a concentração de substâncias no sangue, o que chamamos de osmolaridade plasmática. Quando essa concentração aumenta, significa que há menos água disponível, e o corpo responde ativando a sede. Ou seja, a sede não é um sinal tardio ou falho. Ela é parte de um sistema altamente preciso de regulação. E é justamente por isso que uma quantidade fixa de água não funciona para todo mundo. Agora que você entende como o corpo regula a hidratação, fica mais fácil perceber por que a regra dos 2 litros não funciona para todo mundo. A quantidade de água que o seu corpo precisa pode variar bastante de pessoa para pessoa, e isso depende de vários fatores. O primeiro deles é o peso corporal. Pessoas maiores, naturalmente, precisam de mais água do que pessoas menores. Outro ponto importante é o ambiente. Em dias mais quentes, ou em regiões com temperaturas elevadas, a perda de água pelo suor aumenta, e com isso, a necessidade de reposição também. O nível de atividade física também faz diferença. Quem se exercita regularmente perde mais líquido e precisa compensar isso. Além disso, a alimentação e o estado de saúde influenciam diretamente. No fim das contas, a mesma quantidade de água pode ser perfeita para alguém e totalmente inadequada para outro. Diante de tudo isso, surge a pergunta mais importante. Então, quanto de água você realmente deve beber? Existe uma forma simples e prática de estimar isso, usando o seu próprio peso corporal como base. Uma recomendação bastante utilizada é consumir entre 30 e 35 ml de água por quilo de peso por dia. Na prática, isso significa que uma pessoa com 60 quilos precisaria de algo entre 1,8 e 2,1 litros por dia. Já alguém com 80 quilos teria uma necessidade entre 2,4 e 2,8 litros. Mas é importante entender que esse valor não é uma regra rígida. Ele serve como ponto de partida. Se você estiver em um dia muito quente, praticando exercícios ou lidando com alguma condição de saúde, essa necessidade pode aumentar. Por isso, mais importante do que seguir um número fixo é aprender a ajustar de acordo com o seu contexto. E no fim das contas, hidratação é só uma parte de um conjunto muito maior. Ter uma vida saudável é equilibrar alimentação, exercícios, sono e mente. Pequenos hábitos diários fazem toda a diferença. Na descrição vou deixar algumas sugestões que podem ajudar a ter uma vida mais saudável. E isso se conecta diretamente com o que a gente está falando aqui. Porque beber água na quantidade certa não é sobre seguir regras. É sobre entender o seu corpo dentro de um contexto maior de saúde. E aqui entra um ponto ainda mais importante.
Mais importante do que seguir qualquer cálculo é aprender a observar os sinais que o seu próprio corpo já te dá. Um dos indicadores mais simples e confiáveis é a cor da urina. Em geral, tons mais claros indicam uma boa hidratação, enquanto cores mais escuras podem sinalizar que você precisa beber mais água. A frequência urinária também ajuda. Ficar muitas horas sem urinar pode ser um sinal de baixa ingestão de líquidos. E claro, existe a sede. Ao contrário do que muita gente acredita, a sede não é um sinal tardio ou falho. Ela faz parte de um sistema eficiente de regulação. Você não precisa viver com uma garrafa de água na mão o tempo todo. Na verdade, o seu corpo já sabe exatamente quando precisa de mais água. O desafio é voltar a prestar atenção nesses sinais. Mesmo com tanta informação disponível, ainda existem alguns erros muito comuns quando o assunto é hidratação. Um deles é beber água por obrigação, sem considerar os sinais do corpo. Isso pode levar ao consumo excessivo, que nem sempre traz benefícios. Outro erro é ignorar a sede, confiando apenas em metas fixas ao longo do dia. Também é comum a ideia de que quanto mais água, melhor. O que não é verdade. Em casos extremos, o excesso pode diluir eletrólitos importantes, como o sódio, afetando o equilíbrio do organismo. Além disso, muitas pessoas substituem água por bebidas açucaradas, acreditando que estão se hidratando da mesma forma. No fim, o equilíbrio continua sendo o ponto mais importante. No fim das contas, não existe um número mágico que funcione para todo mundo. A regra dos 2 litros pode até servir como referência geral, mas está longe de representar a real necessidade de cada pessoa. O que realmente importa é entender que a hidratação é individual, dinâmica e regulada pelo próprio corpo. Quando você aprende a observar os sinais certos, deixa de seguir regras prontas e passa a tomar decisões mais conscientes sobre a sua saúde. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como a hidratação realmente funciona, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda segue a regra dos 2 litros sem questionar. E se você quiser dar o próximo passo rumo a uma vida mais saudável, dá uma olhada na descrição. Eu deixei algumas sugestões que podem te ajudar. Um forte abraço e se cuidem!